Primeira carta de João, capítulo 4, convidarei a se colocar em pé a congregação para lermos a palavra de Deus. Versículo 9, versículo 10 e depois versículo 14. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Oremos. Nada tem, Senhor, poder de trazer vida aos mortos, senão a palavra que sai da tua boca. Nada, Senhor, pode dar paz a um coração perturbado. Nada, Senhor, pode quebrantar um coração endurecido. Nada, Senhor, pode levantar o abatido. Nada, Senhor, pode fortalecer aquele que está em dúvidas ou tribulações, senão uma palavra da parte do Senhor, Deus dos céus e da terra. Nós, Senhor, tanto precisamos que o Senhor queira falar ao nosso coração pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Toma o Teu servo, Deus, o mensageiro que o Senhor selecionou para esta noite, e apesar das suas inumeráveis incapacidades, supre pelo Espírito Santo. E opera também, Deus, no coração de todos aqui pelo mesmo Espírito, para que os Teus propósitos se cumpram na vida de cada um. E que assim o Senhor nos abençoe. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Não é uma experiência da vida que, com o passar dos anos, a gente olha para certos momentos que vivemos e nos lembramos de uma situação, de uma circunstância, e olhamos para isso e conseguimos interpretar, parece que com mais clareza do que quando estávamos vivendo aquilo. Essa não é uma experiência comum? Não é uma experiência nós nos lembrarmos de alguém que conhecemos e a gente começa depois de alguns anos a entender por que aquela pessoa agia dessa ou daquela maneira. Na experiência de muitas pessoas, a figura dos pais é especialmente assim. Com o passar dos anos, à medida que a gente amadurece, à medida que a gente vive uma outra situação, a gente se lembra do nosso pai, da nossa mãe, de como ele se comportou, e isso vem e faz um novo sentido que no primeiro momento nós não conseguimos entender. Não é uma experiência de vida. A gente conseguir entender pessoas ou situações com mais clareza, à medida que a experiência, que a própria reflexão, que o amadurecimento nos trazem mais clareza, compreensão. Eu olho para os escritos do apóstolo João dessa forma. João já estava quase um centenário quando escreveu as suas 3 epístolas e o livro do Apocalipse e o evangelho que leva o seu nome. Já estava bem vivido, bem experimentado, bem amadurecido. Quando ele seguia Jesus Cristo, ele era um jovem, supostamente o mais jovem dentre os discípulos. Talvez, dizem alguns eruditos, João tinha 20 anos no máximo. É porque nós vemos as pinturas e nós sempre imaginamos os apóstolos como pessoas de meia idade. Mas Pedro, espante-se, mal tinha 30 e poucos anos, tá certo? Que provavelmente era o mais velho do grupo e ainda assim mais novo que Jesus, que por sua vez também era um jovem. E o apóstolo João, repito, não tinha 20 anos talvez. Talvez. Aqui não. Aqui ele está já com o passar dos anos, cabelos brancos, preso, perseguido por causa do Evangelho de Jesus Cristo, enfrentando inclusive algumas preocupações, não com a sua condição, mas com a condição das igrejas de Deus, muito preocupado de que alguns falsos ensinamentos que estavam espalhando naquele tempo trouxessem um grave prejuízo ao cristianismo. Especificamente o Evangelho de João foi escrito como uma reação e um remédio para esse problema.
Mas a primeira carta, que inclusive está imbuída do mesmo Espírito, ela é portadora de uma beleza que chega por vezes a nos emocionar. E quando nós chegamos aqui, nós precisamos ler estas palavras que nós acabamos de ler, nos lembrando que são as memórias afetivas, amadurecidas. Claro que aqui nós estamos lidando com texto inspirado, então tem mais um elemento, aliás, o principal, que é a presença do Espírito Santo inspirando João a escrever, mas usando de todas estas coisas para produzir aquilo que era o objetivo de Deus, a palavra viva de Deus. E aqui nós encontramos João nos contando sobre o Natal. Sim, João nos contando sobre o Natal, porque ele está nos contando sobre a vinda do Senhor Jesus ao mundo. Observe o que diz o versículo 14. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho, é o Natal. Mas com que objetivo? Para Salvador do mundo. A palavra que João empregou, Salvador, em qualquer idioma, ela traz a ideia de um resgatador. Ela traz a ideia de alguém que vem em socorro. A imagem muito viva, que pertence ao nosso tempo e ao nosso imaginário, é de uma pessoa se debatendo na água e sendo resgatada por uma outra pessoa que tem condições de fazer isso, tirando, livrando, poupando, resgatando aquela pessoa de morrer. Este é o título que foi escolhido para o Senhor Jesus Cristo, e não é só João mais velho que diz isto, não, João já dizia isto, e os outros evangelistas dizem isto, e a palavra de Deus diz isto. Quando Maria estava grávida, o anjo disse que o seu filho estava vindo, o nome dele será Jesus, Mateus 1:21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvador desde o ventre, Salvador para sempre. Mas a palavra Salvador é por vezes gasta demais e ela perde o seu significado, um significado inclusive muito potente quando apreciado corretamente. Ela necessariamente implica numa situação que precisa de intervenção, uma situação da qual nós não conseguimos sair por nós mesmos. Então, quando é aplicado este título a Jesus Cristo, por consequência é revelado uma situação, direi um problema, direi algo gravíssimo, do que nós não temos como nos livrar, mas precisamos de alguém, de Jesus, que venha e nos salve disto. Deus enviou seu Filho ao mundo, é o propósito dessa festa que nós estamos comemorando, decorando a igreja em nossas casas, e vamos daqui a pouco cantar hinos, e tem musicais, e tem tudo que a gente vive com uma alegria gigantesca no fim do ano. Amados, eu sou tão entusiasmado pelo Natal que eu não me contenho. Mas vamos nos lembrar que além da beleza da festa, existe um tema, ou uma verdade que a fundamenta. Deus enviou seu Filho para Salvador do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um problema, que é um problema mundial, Salvador do mundo. É um problema de todos. É algo que nenhum de nós consegue se livrar disso. Foi necessário que viesse um Salvador. Foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para Salvador do mundo, porque nenhum homem, nem o mais inteligente de todos, nem o mais rico de todos, ou o mais poderoso de todos, poderia nos salvar. Alguém disse, e com muita propriedade, que se o problema do mundo fosse financeiro, teria sido enviado um economista. Se o problema do mundo fosse de saúde, Deus teria enviado um médico. Você dirá, ele é um médico, sim, mas o nome principal dele não é este. Se o problema principal do mundo fosse filosofia, teria sido dito, alegrai-vos porque hoje vos nasceu um filósofo na cidade de Davi. Mas não é isso que está escrito. Se o problema do mundo fosse ambiental, teria sido dito aos pastores de Belém, alegrai-vos porque hoje vos nasceu um climatologista na cidade de Davi. Mas não é isso que está escrito. No entanto, está escrito, hoje vos nasceu um Salvador. Da lembrança de João, que conviveu tão intimamente com Jesus Cristo, que viu seus atos, ouviu a sua voz, as memórias que João tinha de Jesus eram memórias muito ricas, muito táteis.
Ele conseguia se lembrar do cheiro do pão e do vinho da ceia inicial, original. Ele conseguia se lembrar da mão de Cristo lavando o seu pé. Mas o que ele estava compreendendo em todas estas coisas é que Deus tinha enviado o seu Filho para Salvador do mundo. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, olha o Natal de novo aí, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Sim, a palavra propiciação não é uma palavra cotidiana. Afora da Bíblia ou de algum livro cristão, qual foi a última vez que você leu a palavra propiciação? Mas quando João escreveu essa carta, saiba que a palavra em grego hilasmos também era a mesma coisa. Quando os leitores de João, aqueles gregos que tinham abandonado o politeísmo, o paganismo, a idolatria, receberam a carta, estava escrita lá uma palavra que não soava diferente para os ouvidos deles de como soa para o nosso ouvido. O fato de uma palavra não ser conhecida não quer dizer que ela não é importante. Pelo contrário, a maioria das vezes. Então, quando João está se referindo à propiciação, aqui ele faz uma ponte entre as duas divisões da Bíblia, ele faz uma ponte entre o Novo e o Antigo Testamento, porque a palavra propiciação significa sacrifício, significa uma referência aos holocaustos que tinham sido instituídos por Deus por meio de Moisés, séculos e séculos atrás. Quando acontecia aquele ritual do tabernáculo, em que em substituição provisória e temporária, pela culpa de alguém, um animal era sacrificado. Olha, o culto esta noite, como todos os domingos, graças a Deus por isso, é um culto belíssimo. Mas o culto do Antigo Testamento, eu disse isso aqui outro dia, devia ser proibido para crianças, porque era um negócio meio chocante de se ver. Chegava ao local a pessoa trazendo o animal consigo e punha a mão sobre a cabeça do animal, e isto era um gesto que representava a transferência da culpa. E em seguida a pessoa assistia o que acontecia. Você imagina o que acontecia? Vinha o sacerdote de Deus. Não, o sacerdote não vinha para fazer alguns gestos assim e tal, e ungir, e não. O sacerdote vinha com a faca na mão. Aí eu não imaginava o sacerdote vindo com faca na mão. Vinha com a faca e uma cuia. Degolava o animal. Recolhia o sangue na cuia. Virava o animal para escorrer todo o sangue. Eu estou dizendo para vocês que era coisa visual. Não era bonito, não. Não era rápido. Depois via-se o animal ser retalhado. Descartava-se o couro, as vísceras, qualquer outra coisa suja que era jogado fora. E aquele animal era partido em vários pedaços. Você pode ler o ritual, o passo a passo está orientado na palavra de Deus. Depois, num altar, queimando, era posto uma parte do animal e lentamente se punha o sangue sobre aquilo ali. Se você puser o sangue todo, apaga, não pode. Lentamente. E o fogo ia consumindo aquilo. Você está percebendo que leva algum tempo para isso acontecer. E à medida que o fogo ia consumindo cada parte, cada quarto do animal, ia sendo banhado com sangue e a pessoa testemunhando aquilo. Toda essa... É aqui no estômago, né? Negócio meio gráfico. Tinha um objetivo duplo. O objetivo primeiro, de ressaltar uma coisa que nós por nós mesmos não percebemos, faz parte do problema que a gente não consegue sair dele. Nossos pecados são graves. Não são alguns pecados que são graves e outros menos graves. Nossos pecados são graves porque eles são uma demonstração do estado em que o ser humano se encontra à parte de Deus. Você não é aquilo que faz, mas você faz aquilo que é. Então, à medida que você pratica pecado, isto é uma demonstração do estado do coração humano, do coração que nós herdamos de Adão e de Eva, que pecaram lá no jardim e quebraram e transgrediram a primeira aliança que Deus fez com a humanidade. Em consequência disto, nós, meio que míopes mesmo, não conseguimos entender. Nós pensamos que alguns pecados são graves, outros
Todos os pecados são graves, não somente pela ação em si, porque são ofensas contra o Senhor Deus, mas porque eles são, repito, demonstrações do estado do nosso coração, do estado do nosso coração. Então o ritual servia para mostrar isto. Imagine a si mesmo vivendo isto. Você põe a mão sobre a cabeça do animal e confessa que você se irou, que você foi rude com a sua esposa ou com seus filhos, que você teve pensamentos inadequados, que você mentiu, quaisquer que sejam os elementos da sua confissão, orgulho, vaidade, gula, bebedice, o que for. E depois você tem que testemunhar, assistir. Sabe que nos dias de Jesus, por causa do círculo de pessoas e por causa do procedimento, alguém decidiu agilizar o negócio, ficar mais burocrático. Paga aqui, pode ir, paga aqui, paga o animal, deixa o animal ali, vai lá, tal. Virou uma burocracia, virou uma repartição. Jesus disse que isto era hipocrisia, porque isso eliminou o elemento lúdico, didático, a intenção de Deus de falar algo ao nosso coração. Então a primeira coisa é que esse ritual revelava a gravidade do nosso estado espiritual. Um Salvador, queridos, porque nós não conseguimos nos salvar. E porque essa dívida não se paga com purgatório. Aliás, não tem um versículo na Bíblia que fala de purgatório. Se tinha alguém que tinha que ter ido para o purgatório, era o ladrão na cruz. Mas o Senhor Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não. Essa dívida, a Bíblia diz no livro do Levítico, Deus disse: eu vos dei o sangue, para com ele fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Você nunca observou que muitas das decorações de Natal têm o tom de vermelho? Observe aí. Mas e se eu lhe disser que este vermelho é para representar o sangue de Jesus? O ritual representava então, primeiro de tudo, a gravidade da transgressão, ao mesmo tempo que representava também a prontidão de Deus para perdoar. O perdão daqueles rituais antigos era provisório. Cada animal que foi morto provisoriamente. Era um cobrimento provisório e temporário da transgressão, que era como uma grande, gigante seta que apontava para algo que naqueles tempos ainda aconteceria no porvir. E é exatamente o fato que nos reúne todos os dias, é o fato que vive em nosso coração, o fato mais importante de todos, o fato do dia em que Jesus Cristo, sim, era isto que aqueles sacrifícios antigos representavam. Jesus Cristo um dia foi pendurado na cruz do Calvário, agonizou ali durante 6 horas, ofereceu a Deus a sua justiça, a sua obediência, a sua perfeição, a sua morte, a sua vida, o seu sangue, para que com tais sacrifícios ele fizesse a propiciação, é o texto que nós lemos, pelos nossos pecados. É isto que a palavra propiciação significa. Agora, entendido isto, vamos nos apropriar de algo maravilhoso. Simples, mas maravilhoso. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, este é o Natal, veio ao mundo para salvar pecadores, para ser a propiciação pelos nossos pecados. Então João nos diz no versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Olha o Natal de novo, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Vida é um assunto curioso no nosso tempo. Se dizem que acharam um planeta lá no fim da curva do universo, onde ninguém nunca vai chegar, mas que esse planeta tem aparentemente, porque os nossos telescópios estão tão longe deles, aparentemente esse planeta tem condições de ter vida.
E se encontrarem lá nesse planeta, sim, o fóssil de um micróbio, vão dizer vida. A gente vive um mundo mesmo muito contraditório, porque isso é vida, mas as células, uma pessoa no ventre materno não é vida não, mas esse não é o assunto, essa é outra pregação. Vida é um dom de Deus. Ninguém consegue criar vida. Vida é algo que pertence a Deus, assim como as outras coisas que Ele faz. Você não consegue criar oxigênio, consegue? Você não consegue criar água. Você não consegue juntar 6 de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio e fazer alvo e doce açúcar. Isso pertence a Deus. Vida pertence a Deus. Porém a vida, no quesito físico, é uma vida limitada. Não era originalmente no plano de Deus, não. Mas ela se tornou assim por causa do pecado. No dia em que dela comeres, Deus disse aos nossos pais no jardim, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E isso introduziu morte ao mundo. O salário do pecado é a morte, diz a epístola de Paulo aos Romanos. A prova de que eu sou um pecador, não é difícil achar não, mas a prova de que eu sou um pecador é que um dia eu vou morrer, a não ser que Jesus Cristo volte antes disso. A prova de que o ser humano é pecador é o fato de que todo mundo morre. Tem gente que morre novo, tem gente que morre velho, tem gente que morre rico, tem gente que morre pobre, tem gente que morre de tudo quanto é jeito. Todo mundo morre. O salário do pecado é a morte. Então, quando nos diz que Ele veio para que por Ele vivamos, está se referindo a um dom de vida superior. Um dom de vida, bem, deixe que a própria Bíblia fale por nós. Eu estava tomando café da manhã hoje e lendo 1 de João capítulo 2. Irmãos, como eu me emocionei de ler o curto versículo 25 do capítulo 2. Esta é a promessa que Ele, Jesus, nos fez. A vida eterna. Vida eterna não é uma vida longa. Nós talvez imaginemos que vida eterna é uma vida longa. Bem, não exclui a imortalidade, mas o nome disso não é vida eterna, o nome disso é imortalidade. Não exclui a imortalidade. Deus criou as nossas almas imortais, o corpo morre, a alma não. Depois da morte, a alma continua existindo em plena consciência, quer junto de Deus, quer de Deus separada. Haverá ainda um dia no futuro em que os corpos ressuscitarão e as almas e corpos estarão novamente unidos e dali para frente inseparáveis. E existirá imortalidade quando o Senhor Jesus voltar. Nós vamos experimentar imortalidade, mas vida eterna é um negócio parecido, mas diferente, superior, sabia? João capítulo 17, versículo 3, a oração que Jesus fez ao Pai, Ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus, é estar em Deus, é estar com Deus. Vida eterna é estar para sempre na presença de Deus. Imortalidade sim, mas imortalidade também vai ser experimentada na condenação. Vida eterna com Deus e em Deus. A vida que Jesus vem para dar não é uma repetição ou uma prolongação desta existência tão privada. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos meditar novamente nas palavras do versículo 9 do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Talvez em nossa sociedade há quem discuta em que ponto a vida física começa. Eu disse que esse é outro sermão. Mas existe algo que não há margem para dúvidas. A vida espiritual começa quando a pessoa se encontra com Jesus. E não somente se encontra com Ele, muitos se encontraram com Ele e não seguiram. Não. Quando a pessoa se encontra com Jesus e o segue. Quando a pessoa se encontra com Jesus e em seu coração não rejeita a mensagem do Evangelho. Quando a pessoa se encontra com Jesus e o recebe como seu Salvador e declara o nome dEle como sendo o Senhor da sua vida. Ao chegarmos nesta época do ano,
em que nós vemos todos os lugares decorados. Lembremos-nos do que é o Natal e de qual foi o intento, o propósito, por que ele veio a este mundo. Eu quero concluir com estas palavras que foram escritas por um cristão de séculos e séculos atrás, Gregório de Nazianzo. Escreveu isso por volta do ano 381. Não é 1381, não, é 381. Ele disse: ele começou o seu ministério na fome, ele que é o pão da vida. Ele terminou o seu ministério na sede, ele que é a água da vida. Ele estava cansado, o nosso descanso. Ele pagou o imposto, mas foi acusado de ter demônio, ele que expulsava os demônios. Ele chorou e é ele que enxuga as lágrimas dos nossos olhos. Foi vendido por 30 moedas de prata, ele que resgatou o mundo para si. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, ele que é o bom pastor. Ele morreu, mas pela sua morte destruiu o poder da morte. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Talvez esta noite você está tendo seu coração tocado pelo Espírito Santo a confessar o nome de Jesus Cristo como seu Salvador, a receber dele o perdão dos pecados e a vida eterna. Deixa eu lhe dizer o seguinte: você fazer uma oração simples, mas fazê-la de coração e dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, dá-me a vida eterna. Senhor Jesus, abençoa-me assim. Porque está escrito na Bíblia: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se Deus está tocando o seu coração, não adie, não rejeite, mas ore a Deus. Você dirá: eu não entendo estas coisas. Peça a Deus que te dê entendimento. Mas não resista ao chamado do Senhor. Eu quero orar por você, se você quiser que eu ore por você. Esta noite você quer o perdão dos pecados, a vida eterna, a salvação em Jesus. Faça um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Esta noite você quer responder ao chamado do Senhor no seu coração. Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Amém. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, louvamos a Ti, que enviaste o Teu Filho ao mundo, para que por Ele vivamos, para ser a propiciação pelos nossos pecados, para ser o Salvador do mundo. Louvamos-te porque o Teu Espírito Santo tocou creio que ainda outros corações aqui. E eu oro que o Senhor faça a Tua obra, Deus, dando pleno entendimento do Evangelho e conduzindo, Senhor, à certeza da vida eterna e do perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, por nos ter reunido nesta casa para oferecer este culto ao Senhor. E obrigado pela Tua presença entre nós. Por cada momento deste culto, Te damos graças. Senhor, agora que nós vamos terminar o culto, humildemente pedimos que a Tua bênção nos acompanhe. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.